E aí, pessoal, vamos para a correção de mais uma prova do Enem 2014 e algumas questões que eu errei, né? Eu tinha errado uma das questões que falava sobre... É porque eu tinha estudado uma vez e eu tava com aquilo na minha cabeça em que a Grécia, ela não tinha essa ideia de democracia, e a Grécia tinha sim essa ideia de democracia, né? E eu tinha esquecido, eu achava que era Esparta, né? Mas não. Ou desculpa, Grécia não, Atenas, né? Porque eram duas cidades, eram as polis. E era Atenas que tinha essa democracia e Esparta não. Esparta tinha era dois reis. Mas, enfim, gente, faz parte, né? Também queria falar sobre o milagre econômico que eu errei uma questão por causa disso. Prova de Enem 2015, humanas, primeira aplicação. O milagre econômico nada mais foi do que quando o Brasil estava indo bem economicamente, né? E isso foi durante o período da ditadura, em 1964. Mas, por quê, né? O porquê disso? É porque o Brasil agora estava aberto para capital externo, né? Capital de fora, de outros países. Então, esse capital investido no Brasil fez com que o Brasil desse uma alavancada economicamente. Só que, de certa forma, isso prejudicaria as futuras gerações, porque isso causaria uma dívida, né? E se é dívida, tem que ser paga. Tem isso. Também outra questão, olha essa prova que é muita questão de Getúlio Vargas, sobre Estado Novo, né? O que foi o Estado Novo? O Estado Novo foi uma ditadura instaurada por Getúlio Vargas, né? Essa ideia de Estado Novo, quando ele teve o governo dele, com o objetivo de acabar com a República Federativa e agora de pôr uma República centralizada. Se antes nós tínhamos a política do café com leite, né? Se antes nós tínhamos oligarquia, que era política na mão de poucos, agora não vai ter mais. Tudo vai passar por Getúlio Vargas, então o poder vai estar centralizado nele. E, de certa forma, isso é um tipo de ditadura, né? Então, não ia ter mais isso. E os coronéis não acharam bom, né? Os coronéis não acharam bom por quê? Porque os coronéis eles ganhavam dinheiro com essa política, né, de oligarquia. Porque se eu era um coronel, eu, por exemplo, eu sou dono de uma região, eu que chefio essa região, né? Porque eu sou coronel, eu tenho um poder. Ou que seja por troca de favor, que seja por medo, tu vai votar naquela pessoa que eu quero. E de certa forma, aqueles votos, o coronel vai ganhar dinheiro em troca disso. E agora não tendo mais essa política de oligarquia de café com leite, que a gente costuma dizer, os coronéis não acharam bom, entendeu? Então, de certa forma, os coronéis não acharam bom. Gente, desculpa pela zoada, é o povo. Deixa eu ver outra questão que eu tinha errado. Que era falando também sobre o nazismo, né? Que o nazismo, eles pregavam essa ideia deles serem superiores em todos os sentidos, né? Eles se achavam superiores em todos os sentidos. E nisso a gente tem um nomezinho que eu achei interessante, vou até ler pra vocês que eu deixei aqui, que é o antissemitismo. O antissemitismo era um preconceito contra eles tinham contra as religiões, entendeu? Contra os judeus, e também tinha o racismo científico. Eles se achavam superiores, entendeu? Esse racismo científico de que achar que a raça branca era mais superior, de achar que o negro tinha mais força, mas que o branco é mais sabido, sabe? De certa forma era isso. Essas ideias dele, meio louco. Também os bandeirantes, eu errei uma questão que falava sobre os bandeirantes. Quem foram os bandeirantes, né? Os bandeirantes, eles atuavam dentro das matas, né? Desbravando, eles abriam muito caminho. E o principal foco dos bandeirantes, né? E muitos desses bandeirantes lá de São Paulo, era capturar escravos fugitivos,
era escravizar indígenas e também a procura de pedras e pedras e materiais, pedras e metais preciosos, Ele queria ir atrás. Mas aí tu tá dizendo, então eles capturavam os índios, né? Por quê? Os índios eram escravizados? De certa forma, porque tem uma coisa que eles chamam de guerra justa. Então, um índio só podia ser escravizado quando tinha isso, né? Isso de guerra justa, que era quando ele não aceitava ser catequizado. Então, eles consideravam esse índio hostil, né? Esse índio brabo que precisava, assim, ser escravizado, já que ele não queria ter escolhido aquilo. Entendeu? Aí, geralmente, eram esses índios que fugiam, entendeu? Que estavam dentro da mata. Eles também destruíram, foi esses bandeirantes que destruíram Quilombo do Palmares, entendeu? Um arraial que tinha não sei quantos mil habitantes. Não vou mentir, não tinha milhões, não. Era 22 mil habitantes por aí. Era muita gente e eles destruíram, sabe? E diz que esses homens, esses bandeirantes, eles andavam no mato. Diz que era descalço, era com a roupa rasgada. Era, viu, o historiador falando. E geralmente também para vocês verem que eles não andavam só, né? Então tinha alguns índios que... Os índios que ensinavam o caminho para eles, né? Os índios que mostravam o lugar todo, porque a mata era enorme. De certa forma ele tinha a ajuda de alguns índios. A justiça eleitoral também, eu tinha errado uma questão. Que ela foi criada no governo de Vargas, em 1932, para combater... Eu ia a presidenta. Para combater as fraudes, né, sistemáticas das apurações. Porque de primeiro, eles tinham muita... Porque de primeiro, quando tinha a política federativa, que tinha a questão do voto, o povo que não sabia ler, né, eles faziam o que? Os coronéis davam só os papelzinhos para ele, já com o presidente e tudo. Na hora que ele chegava lá, ele pegava o papelzinho que era para ele marcar, ele já trocava e botava aquele outro já respondido. E aí, para evitar essas fraudes, foi criada a Justiça Eleitoral, né? No período de Getúlio Vargas. A gente também tem porque se a gente for falar de Getúlio Vargas, mas como é que foi que Getúlio Vargas chegou ao poder, né? E a gente tem a Revolução de 1930, que ocasionou que Getúlio Vargas conseguisse entrar no poder. Conseguisse assumir o poder, né? Porque antes se falava muito, até antes de 1930, a política das oligarquias, né? Por isso que eu tava falando de política do café com leite, porque certo tempo nós eleger alguém de São Paulo, certo tempo a gente elegia alguém de Minas Gerais. Só que São Paulo quebrou esse acordo, né? Que era Washington Luiz, agora era para ser outro. E eles não botaram de Minas Gerais, agora botaram quem? Eles botaram Júlio Prestes. E aí Júlio Prestes era um candidato de São Paulo. E assim tava quebrando o acordo que tinha, né? E aí as oligarquias da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais não ficaram satisfeitos com isso. E aí que teve essa revolta essa revolução de 1930, que destituíram o Washington Luiz do poder, não deixaram Júlio Prestes assumir o poder, e aí quem toma o poder agora é Getúlio Vargas, né? Foi isso, pessoal. E aí vocês ficam com Deus. Até mais.